Senhor presidente, em exercício, deputado Marcos Vinícius, senhoras e senhores deputados, hoje terminamos de forma melancólica a votação de um projeto de lei que tratava de dois temas em um só, já na preliminar, contrariando a lei complementar 97/98, que nos ensina que precisa um projeto de lei para tratar de cada matéria. E o presente projeto tratava de uma autorização legislativa para contrair um empréstimo de 3,5 bilhões e uma outra autorização legislativa para alienar a totalidade das ações que o Estado dispõe da Companhia de Águas e Esgoto, a SEDAI. E estou fazendo esta referência porque na Comissão de Constituição e Justiça produzi um voto escrito mostrando diversas razões de inconstitucionalidade. Estudamos também os 7 artigos do presente projeto de lei de forma técnica, porque sou engenheiro civil e, de fato, sou engenheiro, tenho CREA e durante décadas exerci com muito orgulho essa digna profissão. Conheço profundamente o sistema de abastecimento, captação e tratamento de esgoto da SEDAI, quer seja o sistema Guandu, quer seja o sistema Imunana Laranjal. Então, do ponto de vista técnico, a nossa bancada produziu emendas de profundo conteúdo. Então, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico. E do ponto de vista social, lutamos aqui para a manutenção da tarifa social e para a manutenção do subsídio cruzado por causa dos municípios que têm sistema que não são autossustentáveis. E também fizemos análise do ponto de vista político. Então, nós examinamos a matéria sobre 4 focos distintos. E começamos na inversão pelo político. O governador em exercício, que não goza nem de credibilidade, nem de autoridade, há não mais de 2 meses atrás, numa extensa entrevista que deu na Globo News, fez um discurso totalmente contrário à concessão da SEDAI iniciativa privada e fundamentou com muitos aspectos que aqui aqueles que foram contra defenderam. Da noite para o dia, muda de posição, bota a carroça na frente dos burros, porque sem nenhum estudo, sem nenhuma modelagem, propõe que a SEDAI seja privatizada. Como fosse uma autorização para ele, que não goza de autoridade, nem de credibilidade, nem tem equipe, fosse dado a ele o mistério de fazer o que bem quisesse com essa autorização. E a nossa bancada, pequena, mais de 4 bravos deputados, se associaram a outras bancadas e obtivemos, deputado Geraldo Moreira, e Vossa Excelência foi um dos que votaram, 28 votos. E fomos derrotados.
venceu a base com 41 votos. E hoje tentamos, com algumas emendas, pelo menos dizer que essa modelagem teria que respeitar alguns preceitos. Se conseguiu 2 avanços, não muito significativos, mas foi avanço. E aí, senhor presidente, eu volto ao tema. Eu não tenho na minha vida arrependimento da minha trajetória, nem tampouco dos projetos que participei. Participei de 95 a 98 de muitos projetos de concessão à iniciativa privada, como, por exemplo, a SEG, a SERGE, a Flumitrens, a Conerge, o metrô, entre outras. E algumas instituições, como a CTC e o BD Rio. Não me arrependo, por naquele momento histórico, o Estado disso precisava, porque senão tinha quebrado muito antes. Passaram-se 2 décadas. 2 décadas. Eu continuo a ser o que sempre fui, um social-democrata. E acho que os sociais-democratas defendem o Estado necessário. Nem o Estado mínimo dos neoliberais, nem o Estado máximo dos ditos socialistas. Ditos que, porque muitos pensam que são, deputado Geraldo Moreira, mas não o são. E nesse Estado necessário, você quer avançar com a política de saneamento básico. E para avançar com a política de saneamento básico, você precisa de recursos, deputado Geraldo Moreira. E se você vende ação e não faz essas ações retornar em investimento para o próprio saneamento, você está longe de atender a universalização do sistema. E por causa desta posição, temos sido, dentro do meu próprio partido, duramente criticados. Algumas dessas críticas profundamente injustas. Verifico, em leitura de rede, que o presidente do nosso partido criticou a posição da bancada, duramente. Tem ele autoridade para tal, afinal, ele é o presidente nacional do partido. Mas também verifico que há outros que jamais vieram para a militância, que jamais vieram para o voto, que nunca entraram no sistema Guandu, nem tampouco no Imunana Laranjal, e fazem críticas como a privatização ou a não privatização fosse a solução dos dramas que vive o Estado do Rio de Janeiro nos tempos atuais. Esse drama se dá principalmente pela incompetência dos últimos 8 anos de gestão nesse Estado, principalmente nos últimos 8 anos, quando as receitas em valores presentes subiram 16%, deputado Geraldo Moreira, e as despesas 32%. O volume de empréstimos tomado em mercado hoje atinge 107 bilhões de reais, sem considerar esses 6 bilhões e 300 milhões de reais que o Rio Previdência foi a mercado e que hoje tem quase 18 para pagar, sem somar aos 107 esses 18. É isso, essa gestão precária, que inviabiliza o governo.
e vem a público dizer que este acordo vai gerar 64 bilhões. Mas não demonstra. Como 64? Se você posterga o serviço da dívida por 3 anos, e se esse serviço da dívida for algo como 6 bilhões por ano, são 18. Cadê o restante? Um empréstimo de 3 bilhões e meio daria 21,5, mas esse tem que pagar. Então, também não vejo qual é a equação que esse acordo dá. E falando em acordo, senhor presidente, veja como esse governo é incoerente. Quando quisemos votar aqui, deputado Geraldo Moreira, a lei para suspender por 4 anos os benefícios fiscais, não conseguimos. Ficamos 4 anos, ficamos 1 ano para votá-la, reduziu de 4 para 2, cheio de brechas. Agora, no termo de acordo, assinado em 26 de janeiro, pelo presidente da República, e vou terminar, pelo governador do Estado e pelo ministro da Fazenda, com a testemunha do presidente da Assembleia, tem lá, nas vedações, a linha I e X, porque eles botam I e X, em vez de botar um pauzinho para ser 9, eles falam IX. Tá bem, estou repetindo. A vedação do IX diz que não pode mais dar benefício fiscal. Aí hoje começou o Rio Open, torneio de tênis a nível mundial, está no grupo da ATP 500. E teve benefício do Estado, com renúncia de receita. Como a gente pode se dar o luxo de ter renúncia de receita nos tempos atuais para ajudar o milionário circuito do Rio Open que está sendo realizado no Jockey Club brasileiro? É esta a credibilidade que o governo tem de querer cuidar de um Estado que que se demonstra que tem sido administrado com uma incompetência brutal? Então, senhor presidente, concluindo, dizer que podemos ser alvo de todas as críticas. Isto é uma democracia, mas que a bancada nossa, eu, deputado Osório, deputada Lucinha e deputado Silas Bento, votamos de forma democrática, discutindo entre nós e profundamente consciente. Muito obrigado, senhor presidente.